Qual a diferença entre a 4070 sobre a 4070 Ti? E aí, a diferença ela é grande? Muitos me perguntaram isso e nesse comparativo você vai descobrir comigo. Deixa seu like, compartilhe o conteúdo, é muito importante para o canal. Comente para engajar também o canal. Bacana, pessoal? Vamos nessa. Nosso modelinho de 4070 do fabricante MSI é o PCB GameX Trio. De acordo com as avaliações do Hardware Unboxer, é a melhor 4070 do mercado, tá? Então uma placa que você pode comprar de olho fechado, temperaturas extremamente baixas. Ela consome 208 watts e o máximo recomendado para o chip é de 200, então você vê que ela está ali sempre no limite da performance máxima, né? A 4070 Ti que nós testamos é do fabricante Liatech, é o modelo PCB Hurricane, que é o tradicional da empresa, né? Essa placa ela oferece uma temperatura média de 70 graus, tá? O consumo médio dela é 234 watts e o máximo é 285 watts, tá? Comparando as especificações, a gente tem 7.680 núcleos contra 5.888. É realmente uma boa diferença, são quase 2.000 núcleos a menos. Eu tô ficando louco. É isso mesmo, são quase 2.000, são 1.800 núcleos a menos. A diferença era grande de corte chip, né? 240 temos contra 184, 80 hops contra 64 hops. Realmente a diferença está no corte aqui dos núcleos, né? Bom, 12 GB de VRAM, 192 bits, PCI 4.0x16. As duas placas têm o mesmo barramento, né? Tem o PCI completo. A banda da 4070 Ti é 504 e a banda da 4070 também é 504 porque o barramento é igual, tá? A bancada de testes, a gente tem o 5800X 3D, B550M Plus da Asus, duas de Acer 16 GB 3200CL16 no dualzinho 32 e o SSD NVMe operando até 7400 MB. A Plague Tale Requiem Quad HD nativo preset Ultra padrão do jogo, a gente tem 68 contra 86. A gente tem uma boa diferença, né, tanto na mínima quanto na média, o que representa 26,47%. Agora, Ray Tracing com DLSS 2, a gente tem 64 contra 75, que nós temos uma diferença menor de 11 quadros, mas uma mínima e uma estabilidade bem melhor para a 4070 Ti e a diferença média de 17%. 4K nativo no Ultra. Bom, as duas placas não performam bem, estão distantes de entregar uma performance decente. Existe uma diferença de 10 quadros que representa aí 27%, mas ambas foram mal nessa situação. Agora, ativando o DLSS 2, a gente tem 52 contra 68, né? Então aqui a gente tem uma boa diferença, uma diferença de 16 quadros, o que representa 30,76%. 4K com DLSS 3, pois é, a 4070 ela chega no 57, ela fica próximo dos 60, mas não consolida, e a 4070 Ti ela consegue fazer a mesma coisa, só que com Ray Tracing ativado. Assassin's Valhalla Quad HD nativo preset Ultra, a gente tem 110 contra 129, nós temos uma diferença de 19 quadros, que representa nesse contexto 17,27%. 4K nativo no preset Ultra, né, que é altíssimo no jogo, você tem 67 contra 80, são 13 quadros, que nesse contexto representa 19,4%. Callisto Protocol Quad HD nativo preset Ultra, a gente tem 92 contra 117. Então nós temos uma boa diferença, né, uma diferença expressiva tanto no 1% quanto na média. E essa diferença média é de 27%. Quad HD nativo com Ray Tracing, olha só, sem Super Sampling, a gente tem 56 contra 62, uma diferença pequena, né?
São 6 quadros, que representa 10,7%, e as duas conseguiram fazer aí nativo. 4K nativo no Ultra. Então nós temos aí 56 contra 70, a gente tem aqui uma diferença de 14 quadros, uma diferença considerável, que representa aí 25% em favor da 4070 Ti. Cyberpunk Quad HD nativo, texturas no alto, preset ultra padrão do jogo. Nós temos na tela para vocês 82 contra 99, uma diferença de 17 quadros na média. A mínima a gente tem uma diferença de 7 quadros, pela média a gente acha uma diferença de 20%. DLSS 2 Ray Tracing no Ultra, no preset Ultra, tá pessoal? Nós temos na tela 62 contra 78, mais uma boa diferença, né? São 16 quadros, a mínima diferença de 8 quadros. A diferença na média a gente achou 25,8%. 4K nativo nesse preset Ultra. A gente tem aí para vocês 37 contra 46, né? Uma diferença de 24%. No entanto, todavia, ambas as placas decepcionaram, estão muito longe dos 60 quadros e não foram bem. Agora com o DLSS 2 Ultra 4K, a 4070 Ti pelo menos está próximo de 60, mas não consolida. E a 4070 decepcionou demais, tem uma diferença muito grande, e a gente achou uma diferença média de 29%. E agora com DLSS 3, será que salva? Pois é, a 4070 enfim faz 60, então dá para jogar no Ultra com a 4070, 4K, ativando DLSS 3, ela faz 63, e a 4070 Ti faz a mesma coisa, só que com o Ray Tracing ativado, fazendo 57. Dead Space Remake Quad HD nativo, preset Ultra com Ray Tracing ativado, a gente tem 74 contra 96. Nós temos aí uma boa diferença, não é uma diferença pequena, o que representa 29%. 4K nativo no Ultra com Ray Tracing, nenhuma das duas placas consegue performar bem, estão muito aquém do que a gente esperava, e esse jogo não é nem tão pesado, realmente eu fiquei surpreso, né? Terrível as duas placas, então nenhuma das duas foram bem. Agora, ativando o DLSS 2 em 4K, a gente tem aí 68 contra 79, agora a gente já tem uma performance bem interessante das duas placas. A diferença entre elas é de 11 quadros, né? Que significa 16,17%. Far Cry 6 Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 112 contra 127. Nós temos aí 15 quadros, o que representa uma diferença de 13%. 4K nativo no Ultra com Ray Tracing, a gente tem 64 contra 76. A gente tem uma diferença de 12 quadros, o que representa 18,7%. God of War Quad HD nativo preset Ultra, a gente tem 93 contra 111. Temos aí uma diferença aí de 19,35% e também uma boa diferença com relação à mínima, né, a 1%. 4K no Ultra nativo, a gente tem 62 contra 76, uma boa vantagem, né? São 14 quadros, o que representa aí uma diferença de 22,58%, mais uma vez uma boa diferença. Hogwarts Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 68 contra 82, são 14 quadros de diferença na média, que representa 20,58%, mas é interessante que o 1% está praticamente a mesma coisa. Ray Tracing ativado no Ultra com DLSS 2, a gente tem 58 contra 70, a gente tem uma diferença média de 12 quadros, que nesse contexto representa 20,6%, e 1% da 4070 Ti foi bem melhor. 4K nativo no Ultra, e as duas placas performaram muito mal, né? Deixaram muito a desejar, nenhuma das duas consegue nem chegar perto dos 60, tá?
DLSS 2 em 4K no Ultra. Bom, a gente já tem uma boa performance de ambas as placas, né? Você tem a média de 63 aí para 4070 contra 71, né, para 4070 Ti, uma diferença de 12% entre as placas. DLSS 3 4K no Ultra. A gente tem aí a 4070, né, fazendo aí 1% 60 se consolidando. E a 4070 Ti ela até consegue entregar com o Ray Tracing ativado uma média de 64. Red Dead 2 Quad HD nativo no preset Ultra, tudo no talo, tá? Tudo no máximo, sem gráficos avançados. Nós temos 93 de média contra 114 quadros, tá? Então nós temos aí uma boa diferença entre as placas, que representa 22,58%. 4K nativo nesse Ultra, a gente tem 62 contra 74. Temos uma diferença aí de 12 quadros, o que representa aí uma diferença média de 19,35%. Resident 4 Remake Quad HD nativo no preset Ultra do jogo. A gente sempre trabalha com as texturas em 2 GB, está independente da placa. Fios de cabelo no alto, Ray Tracing no alto, tudo no talo, todos os filtros ativados. A gente tem 94 contra 102, aqui é a menor diferença até agora, né? É uma diferença de 8 quadros que representa 8,5%. 4K nativo com o Ray Tracing no Ultra, né, esse mesmo cenário, a gente tem aí a 4070 Ti bem mais estável, né? E a gente acha uma diferença grande entre as placas, né, principalmente na estabilidade, uma diferença média de 22%. Spider-Man Quad HD nativo, preset muito alto do jogo, que é o talo, né, com Ray Tracing também no talo, então a gente considera um ultrinha do jogo, né? A gente tem 89 contra 97, mais uma vez uma diferença de 8 quadros, que representa 8,98%. 4K nativo nesse mesmo preset, a gente tem 56 contra 66 de média, diferença de 10 quadros, e a 4070 Ti conseguiu fazer os 60, a 4070 quase, e esse quase na média representa 17%. The Last of Us Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 73 contra 88, então nós achamos aqui 15 quadros de diferença na média, tá? O que representa 20,5% de diferença entre as placas. 4K nativo no Ultra, e será que dá? E não deu, né, cara? Performance pífia das duas placas, as duas placas, terrível, terrível a performance. Agora, ativando o DLSS 2, a gente tem 59 contra 71. É uma diferença de 11 quadros, né? Mas a 4070 Ti ela consegue consolidar a jogatina no 4K 1% a 60, a diferença média é de 20%. Ray Tracing Quad HD DLSS 2. A 4070 ela faz 60 quadros, mas no limite. Quando você compara a 4070 Ti, a Ti ela faz 74 de média. Então nós temos sim uma boa diferença, não é uma diferença pequena, é uma diferença considerável. Significa eu te dizer que a 4070 Ti você consolida a jogatina em Quad HD com Ray Tracing no DLSS 2, ela vai ficar extremamente estável. Já a 4070 ela pode ter algumas oscilações, alguns stutterings, né? Então a performance da 4070 não é tão redonda, né, quanto a performance da 4070 Ti. A diferença média é de 21% e na mínima 29%. Quad HD nativo na rasterização. Apesar de ser rasterização, tem 4 jogos que a gente testa com Ray Tracing porque são jogos que não são tão pesados, tá? Bom, você observa que assim, tem cenários que a diferença é grande, eu cheguei a mostrar aí 30% de diferença. Tem cenários que a diferença é pequena, então fica naquela, né? Mas na média é uns 15 quadros mais ou menos de uma placa para outra. Eu esperava mais, realmente eu
Achei que daria uma diferença maior pelo início dos testes, tá? O A Plague Tale entregou isso, o Callisto entregou uma diferença muito alta, Cyberpunk é uma diferença muito alta, mas Resident e Spider a diferença é pequena, pode ser com relação ao Ray Tracing, não descarto isso, mas é a metodologia que eu adotei, tá? Eu acho uma boa metodologia. E na média, a verdade, a gente tem ali 16 quadros que representa 18% de média e 1% 13%, tá? A performance relativa então fica dessa maneira. 18% está dentro do que a NVIDIA geralmente pratica de uma placa para outra, então está dentro da normalidade. A diferença realmente, assim, que é muito marcante, é a 4060 Ti. Ela está muito distante dessas placas 70, né? A diferença, assim, absurda, né? Bom, 4K não é recomendação para essas placas, elas não são pensadas para 4K, mas elas, nos jogos mais antigos, entregam, nos jogos mais atuais, não entregam, né? Então isso já está sacramentado. Então 4K nativo não dá. No entanto, ativando o DLSS 2, você consegue realmente uma performance. Dos jogos, são 5 jogos mais atuais que as placas não conseguem performar 60 no 4K. E desses 5 jogos, a 4070 Ti com DLSS 2 conseguiu praticamente em todos os jogos ali 60. Ela deu uma leve derrapada ali no Cyberpunk 57, mas já está bem próximo, né? Já a 4070 conseguiu performar em 3 jogos dos 5. Então a 4070 ela depende mais de DLSS 3 para você jogar em 4K. A 4070 Ti vai depender menos. A 4070 Ti já consegue já com DLSS 2 te entregar um 4K, tá bom? Isso é importante porque tem jogo que não vai ter nem DLSS. Então, para quem quer se aventurar em 4K com Super Sampling, o FSR, a 4070 Ti provavelmente vai conseguir entregar um 4K com FSR, já 4070 nem todo jogo, tá? Principalmente daqui em diante com jogos cada vez mais pesados. 18% dentro daquilo que a NVIDIA sempre trabalhou de diferença entre duas placas, né? Então, ok, nós não temos um abismo entre uma placa ou outra. Cheguei a comentar em live que a diferença estava dando maior, é porque no início dos testes, né, nos primeiros jogos, a gente viu uma diferença de quase 30%. No entanto, na média, a diferença já não é tão grande assim, né? E a diferença de preço é uma diferença considerável, né? Você tem aí, cara, 4070 Ti, ela inflacionou, ela estava na faixa dos 5.000 a R$ 5.500 e na maioria das empresas ela está ali acima de R$ 6.000, até por R$ 7.000. E é lógico que é insanidade, é lógico que não vale a pena você gastar um dinheiro absurdo desse numa 4070 Ti, mas nunca, entendeu? A 4070 também não é que ela é boa. O preço da 4070 também é terrível. Você vê aí valores absurdos aí de R$ 5.000, R$ 5.500, né? É uma placa que, cara, por 4.000 ela é cara. R$ 4.000 ela é cara. E essa diferença de 18%, vamos colocar 20% para facilitar a cabeça da gente. Ou seja, na boa, 4070 é R$ 4.000 para baixo. 4.000 para baixo não é que tá bom não, mas tá razoável, tá ok. Você paga xingando, mas pelo menos vai fazer o quê? Entendeu? Agora, a 4070 Ti, ela tem que custar no máximo 4.800. Acima de 4.800, entendeu? Não é uma coisa muito interessante, não. Então, até 4.800 a 4070 Ti, isso comparando a 4070 por 4K, tá? 4070 4K, quer dizer, uma diferença de R$ 800, né? Porque é 20% que eu estou calculando. Então, aí você tem essa tabela. Você viu uma 4070 Ti por 4.800, já dá para pensar nela. Igual essa semana teve por R$ 4.600 uma 4070 Ti. Aí tava show demais. Então é isso. Você tem que ficar atento a isso, né? Então,
Calcula 20%. Aí você vai saber o que compensa, né? Se compensa pegar a TI. E a TI, para mim, ela compensa para o cara que quer o 4K. O cara quer o 4K, só que ele não quer fazer a loucura de pegar uma 4080 por 7, 8 mil reais. Quer dizer, o dobro do preço de uma 4070, que absurdo, cara. Aí o cara pensa assim, eu quero jogar em 4K, pelo menos a 4070 Ti com DLSS 2 ou FSR vai entregar 4K. Já a 4070 ela não vai muito bem em 4K. Então, esses 18, 20% é a diferença de você conseguir brincar em 4K ou não. Para o cara que só quer mirar em Quad HD, a 4070 já é suficiente. Bacana? Me fala aí o que você achou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui para engajar o vídeo. Aquele abraço, é nóis, até a próxima.